Olá pessoal, hoje eu vou falar de amor, porque para você e para mim o amor tem que ser sem hipocrisia. Então, nós devemos dar valor ao amor, praticá-lo de forma sincera e verdadeira, de uns para com os outros. Isso sim é o dever de todo homem. Então, temos que ter esse estímulo, esse encorajamento, esse incentivo de praticar o amor, viver o amor. E isso é algo bom, é algo que produz bom resultado, é algo que nós devemos nos empenhar em fazer cada vez mais. Então, eu espero que as pessoas façam isso, porque fazer o contrário do amor é algo totalmente errado. Não tem cabimento. É algo muito perverso quando alguém pratica algo contrário ao amor. Então, para o ser humano consciente, ele tem que entender que o amor tem que ser praticado. E isso é algo pelo qual o ser humano tem que dar valor. Então, eu vou ler aqui alguns textos, alguns versículos aqui das Escrituras que falam sobre o amor, para que nós possamos tirar uma conclusão a respeito disso. Porque quando um ser humano aprende algo bom, ele tem que praticar isso que ele aprendeu. Aplicar em sua vida e praticar. Para que assim os bons resultados disso aconteçam dia após dia. Algo que pode beneficiar outras pessoas e até mesmo a si próprio. Então, é isso que devemos fazer. O nosso coração tem que ter esse sentimento. Então, com interesse de coração, devemos praticar o amor cada vez mais. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 10, versículo 12. Então, eu vou ler aqui o texto. Ó. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, aqui fala sobre os dois sentimentos contrários, ódio e amor. Qual desses devemos praticar? A resposta é clara e simples, o amor. Então ele diz aqui, ó, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O amor cobre tudo isso, sem dúvida alguma. Então, para você e para mim, o melhor sentimento é o amor. E agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 7. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 7. Aqui ele vai falar sobre o amor. Ele vai dar a definição do que é o amor. Então vamos ler aqui. Ó. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, mas não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, aqui está a definição do amor. O amor é tudo isso. Então, o amor com tudo isso tem que estar na sua vida e na minha vida também. Tem que estar em nosso corpo, alma e espírito, em nosso modo de pensar, de falar e de agir. Então, o amor tem que ser algo que esteja em nossas vidas. É algo decisivo, algo importante, algo sério. Não é brincadeira. Então, temos que levar o amor com seriedade, na prática, para que assim os resultados disso possam acontecer dia após dia para beneficiar a humanidade de forma geral. E agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 24. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 24. Nesse texto aqui vai falar algo muito importante. Então eu vou ler aqui o texto. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 24. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo aquele que com interesse de coração ama ao Senhor Jesus sinceramente, é com esse que a graça de Jesus vai estar. Sem dúvida alguma. Essa é uma palavra perfeita, para que agora as pessoas possam avaliar se amam ao Senhor Jesus sinceramente ou não. Porque como eu falei no início, o amor para com o Senhor Jesus ou para qualquer outra pessoa tem que ser sem hipocrisia. Tem que ser sincero, verdadeiro, genuíno. Então, ele fala aqui, a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amar o Senhor Jesus tem que ser algo que tem que ser feito com sinceridade. Mesmo que você ou eu não o tenhamos visto, mas mesmo assim nós devemos amar a Ele sinceramente. Esse tem que ser o objetivo de todo homem consciente, sensato, sábio, prudente, inteligente. Então, isso é bom. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Vamos deixar escrito assim, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, acima de tudo isso, o que tem que existir em você e em mim é o amor. Porque o amor, como ele diz aqui, é o vínculo da perfeição. É aquilo que vai levar você e eu à perfeição. Então, se queremos chegar à perfeição, o amor tem que estar acima de tudo. Tem que ser uma prioridade na sua e na minha vida. Então, vamos fazer com que isso aconteça, para que assim o amor possa nos levar, possa nos conduzir à perfeição. Porque a perfeição é algo muito bom para o ser humano alcançar. E ele só vai alcançar a perfeição pelo amor. Então, isso é algo que devemos entender
porque o texto aqui é muito bem claro, para que a compreensão disso possa gerar esse resultado, de nos levar à perfeição. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Vamos ler aqui, ó. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. 2 pontos. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. 2 pontos. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, foi nisso que se manifestou o amor de Deus. Como está escrito, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus consiste nisso, pessoal. Ele exerceu esse amor em seu Filho, que é Jesus, o Salvador do mundo, ao qual a pessoa deve se arrepender e se converter a Ele. Para que assim o amor consista nessa pessoa. Então, isso é importantíssimo. É algo que a pessoa não pode deixar de ter. É precioso demais. É mais importante do que água, alimentos, respiração, enfim. Qualquer outra coisa não é tão importante assim quanto o amor. Então, nós devemos entender isso, nós devemos viver isso, praticar isso, conhecer profundamente, para que assim esse amor, com toda a plenitude dele, possa gerar em sua vida e na minha vida bons resultados saudáveis, importantes, sérios, úteis, importantes, não apenas para você ou para mim, mas para a humanidade inteira de forma geral. O amor tem que ser o senso comum do mundo, digamos assim. Para que assim todas as pessoas possam viver na prática desse amor. E assim os bons resultados disso vão gerar uma humanidade muito mais feliz, digamos assim, muito mais humilde, muito mais amável uns com os outros. Então, é preciso entender isso hoje. E essa é a verdade. Então, eu falei aqui um pouco sobre o amor. Agora, tanto você como eu devemos viver esse amor mesmo, com verdade, com sinceridade. Então, vamos alargar o nosso coração por causa do amor. Vamos manifestar esse amor. Vamos fazer com que ele possa causar um impacto profundo nesse mundo. Porque o poder do amor pode gerar muitos bons resultados se for praticado de forma sincera e verdadeira, sem hipocrisia alguma, pelas pessoas. Então, isso é algo bom. E eu espero que a humanidade entenda que esse amor que é tão bom possa ser praticado entre as pessoas. E isso, com certeza, é algo que nós devemos nos interessar em fazer, em viver. Então, vamos deixar esse amor fazer, ou melhor, gerar esse bom resultado pela nossa própria prática
dele constante. Então eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.